Bom dia, nós vamos iniciar agora o estudo do capítulo 8, que vão falar sobre ligações químicas. Bom, o conceito de ligação química, ele é um dos estudos dentro da química dos mais importantes que tem. É quando a gente consegue compreender as propriedades das substâncias, que na sua grande parte são determinadas pelas ligações químicas que mantêm os átomos unidos. Então, nessa primeira parte do capítulo 8, no tópico 1, nós vamos falar sobre ligações químicas, símbolo de Lewis e a regra do octeto. Bom, a ligação química é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. Existem três tipos gerais de ligações químicas. Ligação covalente, que resulta do compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Normalmente essa ligação ela ocorre entre elementos não metais, ou chamado também de ametais. A ligação iônica, que resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal, geralmente, mas a ligação iônica ela deve ocorrer quando você tem um grande aumento na diferença de eletronegatividade. Então, quando você tem grande diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão formando a ligação química, geralmente essa ligação ocorre com transferência de elétrons, que nós chamamos então de ligação iônica. Já a ligação metálica é a força atrativa que mantém metais puros unidos. Bom, nos metais, os elétrons ligantes estão relativamente livres para mover-se pela estrutura tridimensional do metal. E essa característica dos metais dá a ele a propriedade de ter alta condutividade elétrica e apresentar brilho. Bom, agora nós vamos mostrar aqui a representação de Lewis, porque quando a gente vai mostrar como os elétrons estão localizados no átomo e participando da ligação química, é importante estabelecer uma representação. Então, as configurações eletrônicas e os símbolos de Lewis para os elementos representativos do segundo e terceiro período da tabela periódica estão mostrados aqui nessa tabela, certo? E os elétrons que estão mostrados aqui nesse símbolo de Lewis, que é esse ponto, eles são os elétrons de valência, que são os elétrons que vão estar envolvidos nas ligações químicas. E uma coisa importante também a mostrar nessa tabela é que o número do grupo da coluna do elemento da tabela periódica ele vai indicar quantos elétrons o átomo tem na última camada que vai participar da ligação química. Então, o lítio e o sódio, que estão na coluna da tabela periódica, tem um elétron de valência, como está mostrado aqui na distribuição eletrônica deles. Tá certo? Já o berílio tem 2 elétrons de valência, o magnésio também 2, o boro 3, o alumínio também 3, e assim por diante. A estratégia de representar os elétrons nesse símbolo de Lewis é você fazer semelhante ao neônio aqui. Você faz um quadrado. Você coloca 2 elétrons no máximo de cada lado desse quadrado. No caso do flúor, vai ficar um elétron aqui sem estar com par. No caso do oxigênio, você vai separar 2 elétrons aqui isolados. Bom, a tendência é que você represente os elétrons da forma mais simétrica possível, que vai estar mais próximo da realidade do símbolo. Bom, continuando aqui, nós temos que falar um pouco sobre a regra do octeto. Todos os gases nobres, com exceção do gás hélio, têm uma configuração eletrônica que termina em S2 e P6. Os gases nobres, então, ele tem distribuição eletrônica muito estáveis, como evidenciado por suas altas energias de ionização, baixa afinidade eletrônica e baixa reatividade. Portanto, a regra do octeto, os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam rodeados por 8 elétrons de valência, ou seja, 4 pares de elétrons. Então daí que vem essa história da regra do octeto, usa-se os gases nobres como modelo de estabilidade, já que a maioria deles, à exceção do hélio, tem 8 elétrons na última camada. Convencionou-se que o átomo deveria adquirir estabilidade quando ele ficasse com a configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na última camada. Mas é importante observar que existem várias exceções à regra do octeto, que algumas nós vamos falar no decorrer desse capítulo. Mas, mesmo tendo várias exceções à regra do octeto, que se aplica mais aos elementos do grupo A, que são os elementos representativos, ela fornece
uma estrutura muito útil para introduzir muitos conceitos importantes em ligações químicas. Então, por isso, nós vamos nos basear nessa regra do octeto, mas vamos fazer ressalva quando acontecer alguma exceção. Então, a gente termina agora esse primeiro tópico do capítulo 8 e na próxima aula vamos continuar falando de ligações iônicas. Até lá!